Opa, boa noite. Show de bola. Muito prazer aqui estar de novo com vocês. Nosso já oitavo encontro, né? Como o tempo passa rápido, viu? Estamos chegando no dia 13, já já. E, gente, começando parabenizando a turminha que já está concluindo o curso, que entrou em contato, eu tirei as dúvidas. Muita gente não deu para tirar as dúvidas, porque essa semana foi bem corrida. Mas estava aqui, quando eu entrei no WhatsApp, comecei a responder já alguns. E caso eu não tenha lhe respondido, você esteja aqui na aula, não tenha lhe respondido, peço desculpa, mas com certeza eu vou lhe responder ainda, tá? Estou correndo atrás aí de responder todo mundo no WhatsApp. Estou com um monte de mensagem para ler. E aí, gente, vamos nós iniciando nossa aula, nossa oitava aula, graças a Deus. Vamos cá. Deixa eu compartilhando aqui. Opa. E o nosso. Então, encher a tela. Simbora, então, né? Nossa aula de assistente de contabilidade, nossa oitava aula. Lembrando, gente, quando eu receber o certificado, eu vou receber o certificado de quantas horas, Ana Paula? 160 horas. E se Deus quiser, o certificado ele vai começar a ser, vamos dizer assim, elaborado a partir do dia 13 de setembro. Então, já passei uma listagem aí com mais ou menos cento e pouco alunos que concluíram o curso, né? Concluíram o curso como assim, Ana Paula? Concluíram todas as etapas avaliativas que iria formar a nota. Então, se você já concluiu todas as etapas formativas que vai compor a nota, seu certificado será emitido ou irá, de fato, para a emissão a partir do dia 13/9, tá certo? Só para esclarecer essa ansiedade. Ana Paula, vai ser enviado para o meu e-mail pessoal, para o e-mail Senai. Pelo que eles estão me passando, é que vai ser enviado para os dois. Né? As informações que eles me passaram é isso, tanto para o e-mail pessoal quanto para o e-mail Senai. Então, se Deus quiser, a partir do dia 13, você tem ali até 30 dias para receber o certificado no seu e-mail, tanto para o pessoal quanto para o Senai, tá certo? E aí estou super empolgada, porque eu estou vendo o pessoal mesmo concluindo o curso, fazendo o possível. Fico muito feliz, tá certo com isso? Vamos lá, continuando. Sexto encontro, demonstrações contábeis, que foi nosso último encontro do volume 1 do livro. Sétimo encontro, questões trabalhistas, foi o nosso primeiro encontro voltado ali para o volume 2 do nosso livro, ou apostila, como queira chamar. E hoje, tadadã, oitavo encontro, né? Dia 31 já do 8. Gente, terminou o mês. Amanhã já começa o mês de setembro, como o tempo passa rápido. E aí, hoje vamos falar do quê? Legislação societária e tributação, né? Vamos tirar a dúvida lá do João, se não me engano, foi João Vitor que falou sobre o IVA. Em umas aulas passadas, eu disse para ele para ter calma, que dentro da legislação societária eu ia falar sobre. Então, também vamos tirar a dúvida do João Vitor. Tudo isso hoje, nesse bate-canal, tá certo? Então, gente, vamos nós iniciando. No tema de hoje, a gente vai falar sobre legislação societária, encargos tributários, forma de tributação do lucro-faturamento, escrituração do livro de apuração lucro real e obrigações tributárias acessórias, tá certo? Vai ser dentro desse contexto a nossa aula. Boa noite, Eric. Boa noite, Carlos. Ana Lopes aqui também, Gutenberg. Boa noite, galerinha. O pessoal fiel que está ficando comigo aqui até o final, graças a Deus. Senão eu ia ficar aqui sozinha ministrando a aula. Gente, no oitavo encontro, o nono a gente já vai ver o Excel, o Word de ferramentas da internet. E o décimo, às vezes no décimo encontro tem uma live. Então, por isso que não está aqui, né? Não fiz questão de colocar, porque eu ainda não sei como é que vai ser o décimo encontro. Se vai ser uma live com todo mundo, ou se de fato vai ser uma aula como essas que a gente faz, tá certo? Então, a aula online, ou se vai ser uma live com
todas as turmas, vamos dizer assim, quando eu falo todo mundo junto, é todas as turmas juntas, a live de encerramento. Assim como ocorreu aquela live inaugural, nos editais anteriores, eles faziam uma live de encerramento. Não sei se vai ser exatamente assim, mas é o que eu estou acreditando que provavelmente vai ser, por isso que não está aí a previsão do nono encontro, tá certo? Mas, Ana Paula, se tiver o nono encontro, o que é que vai ser? Hoje, o sétimo encontro já foi concluído, a Angélica falando. Não, no sétimo encontro a gente ficou ainda com algumas informaçõezinhas pendentes, a gente acabou não falando de tudo, mas o sétimo encontro, de fato, é bem longo as informações. Eu vou passar assim, ó, rapidinho, porque senão não vai dar tempo da gente falar sobre o encontro de hoje. Aí eu vou fazer só o encerramento do sétimo encontro e entrar já no tema de hoje, tá certo? Vai ser mais ou menos isso, Angélica. E aí, no décimo encontro, ainda não tenho certeza do que vai ser ministrado, devido à questão de não saber se vai ser a live de encerramento ou se vai ser um encontro ao vivo, tá certo? Mas, na grande maioria, é esse o processo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Raul. Tudo bem? E aí, vamos cá dar uma retrospectiva aqui do encontro passado. No encontro passado, a gente começou a falar sobre folhas de pagamento, férias, abono pecuniário, rescisão, provisão de férias, retirada pelo labore e encargos sociais. Vejam, gente, que esses temas, eles são assim, gigantes. Em 2 horas não dá para me dar tipo assim, um aprendizado de fato de tudo. Em 2 horas dá para me passar o pincel sobre esses temas, que foi o que ocorreu na aula passada, e acabou que a gente nem concluiu tudo, né? E aí, Ana Paula, quanto a isso, o que é que você me fala? Eu falo o seguinte, que não basta apenas a aula aqui. Você tem que tirar um tempinho para estudar, para pesquisar sobre o tema, para se inteirar na situação. Porque 2 horas de aula, ele vai trazer essa pincelada. Mas o que é que o mercado precisa? Precisa que você tenha um conhecimento de fato. E é claro, gente, colocando aqui entre aspas, que a ideia desse sétimo encontro Questões Trabalhistas é você entender a conexão do departamento pessoal com a contabilidade, tá certo? Porque existe o curso aqui mesmo no Senai, nos editais de gratuidade, chamado Assistente de Recursos Humanos. Lá no Assistente de Recursos Humanos, tem praticamente assim várias aulas falando do segmento departamento pessoal, aonde você vai aprender de fato a fazer esses cálculos mais específicos. Aqui em contabilidade, a ideia não é te ensinar sobre esses cálculos, mas sim conectar exatamente todas essas ações ao departamento de contabilidade. Porque, no final das contas, após o pagamento desse processo, né, normalmente o DP faz o cálculo disso, o departamento pessoal faz o cálculo de tudo isso, folha de pagamento, férias, abono pecuniário, rescisão, e ele vai passar para o financeiro. O financeiro efetua o pagamento. Depois de efetuar o pagamento, fecha o caixa, a movimentação do mês e envia para a contabilidade. O que a contabilidade tem que fazer? Tem que registrar todas essas movimentações, fazer o lançamento no sistema contábil, tá certo? Ah, Ana Paula, mas existem alguns contadores que fecham folha? Sim, existe. Tem algumas empresas de contabilidade, o que que eles fazem? Eles fecham com o cliente a parte contábil e de departamento pessoal, né? Com a ideia de que, não, então eu vou fazer o fechamento de folha do departamento pessoal e vou fazer a contabilidade, a parte fiscal também da empresa. Então, isso é mais uma negociação que a empresa vai fazer com com o departamento, não, né? Com a empresa ali de contabilidade. Agora, se tiver um setor, normalmente dentro da empresa, se tiver o setor de contabilidade, o setor de departamento pessoal, aí cada um tem suas responsabilidades, tá certo? Só para explicar um pouquinho mais. Então, vamos voltar um pouquinho nesse contexto. Deixa eu ver aqui o chat, tem 4 coisinhas. Vamos cá. Ah, o Raul comentando, cadê o povo? Tudo que tinha, hein? Rapaz, Raul está chegando ao final. Como eu já vou citando que as aulas em si, né, as atividades em si já foram concluídas, aí o povo já começa a pegar o pico. Mas o que eu falo sempre, o que é importante? Não é só o certificado,
é importante todo o aprendizado desse período. E em cada encontro, a gente vai estar ali esmiuçando cada situaçãozinha, então, com certeza, cada encontro desse vai ser um conhecimento a mais a agregar na vida, né, de cada um de vocês, principalmente quem tem interesse na área contábil. Então, como fica gravado também, é um outro dos pormenores dessa situação. Mas, com certeza, agradeço muito quem está aqui assistindo a aula, né? Vamos ver o que a Angélica comentou. Essa parte trabalhista eu gosto, no caso, eu procuro vídeos nesse tema. Que massa, Angélica! É nesse sentido mesmo que a gente deve sempre seguir. Procurar vídeos, ver questões tutoriais, ver questões, até mesmo aqueles videozinhos curtos que nos traz conhecimentos. Então, é esse caminho mesmo, sempre estar procurando além do conhecimento em sala, estar olhando livros, está assistindo vídeos, lendo alguma novidade, sabendo das notícias, a área de departamento pessoal, vez ou outra tem uma legislação trabalhista que saiu, uma medida provisória, alguma coisa que vai impactar diretamente aí na empresa como um todo, tá certo? Então, temos que ficar de olho. E não só isso, a área contábil, meu Deus, é um caos, né? Vamos dizer assim, na questão de impostos e tudo mais. Porque o Brasil é um dos países com mais impostos que tem. Imposto para tudo que é de área, e segmentos, e imposto municipal, estadual, federal, e tudo isso traz uma instabilidade jurídica, né, para as empresas. Automaticamente, quem quer ou quem se interessa com a área contábil tem que ficar se atualizando constantemente, tá certo? Eu tenho um contador aí que eu admiro demais no meu dia a dia, porque tudo que eu pergunto a ele, tipo assim, não estou sabendo disso, teve uma negociação de imposto, eu vou e pergunto a ele. Júnior, tu sabe desse negócio de negociação de imposto? Ele diz, Ana Paula, aí me conta tudo. Então, assim, eu fico maravilhada com o homem, porque o homem está por dentro de tudo que é de informação. Então, o contador mesmo, um contador bom, ele está assim, ele está sempre de olho, se atualizando, correndo atrás das informações e ciente daquilo, porque ele traz o melhor para o cliente dele, né? Então, quando falar, tá aqui, o governo liberou uma negociação de recálculo, refis dos impostos X. Ele já sabe, ele está por dentro de tudo isso. Agora, aqueles contadores que nem se atualizam nem nada. Aí o cliente dele, ó, não sabe de nada, porque ele também não sabe de nada. Aí não passa para os clientes. Vamos ver aqui o que o Raul falou. Preciso até conversar com a senhora depois para acabar a aula, para poder tirar algumas dúvidas. Tá certo, Raul. Pode mandar as dúvidas lá no WhatsApp. Eu nem sempre respondo de imediato, mas assim quando eu posso, eu já entro, começo a responder todo mundo. Hoje mesmo, quando eu comecei aqui, eu já entrei e já fui vendo o que tinha para responder, fui tentando responder o mais rápido que eu podia, tá certo? Então, pode mandar lá as mensagens que eu vou respondendo. A Angélica comentou, no caso, para mim, aprender esses assuntos, eu procuro o curso de recursos humanos. Sim, curso de recursos humanos, principalmente o DP, tá certo? Então, assim, se você for fazer um curso de departamento pessoal, é exclusivamente para folhas, férias, tudo isso é o cálculozinho minuciosamente falando, DP, que é o departamento pessoal. Quando a gente fala de recursos humanos, a gente fala muito de treinamento e desenvolvimento, né, que é TID, e recrutamento e seleção, tá certo? Só que, normalmente, as empresas em geral, o que é que elas fazem? Elas pegam o pessoal de recursos humanos, que é o mesmo que faz o DP, na grande maioria das empresas. O recursos humanos e o DP, praticamente o mesmo, tá certo? Em grandes empresas, aí tem, né, quanto maior é a empresa, mais ela segmenta isso, tendo um profissional para a área de DP e um profissional para a área de recursos humanos. Porque dependendo do porte da empresa e da complexidade da folha, né, isso impacta bastante. Uma pessoa não consegue dar conta, tá certo? Porque a parte de treinamento, de desenvolvimento, de recrutamento e seleção é importante. A parte de folha de pagamento, férias, 13º, admissão, demissão, é mais importante ainda. E precisam de atenção às duas, né? E normalmente, quando a pessoa começa a se sobrecarregar, ela não consegue dar atenção para as duas. Isso precisa fazer recrutamento, precisa fazer a seleção.
Quando eu faço o recrutamento e a seleção dessa pessoa, eu tenho que realizar a parte burocrática, que é a admissão daquela pessoa. Veja o quanto tem de coisa para fazer nesse departamento, tá certo? Gutenberg comentando, somos nós sedentos pelo conhecimento. Olha aí que maravilha, que bom. Ricardo também falando aqui, concordo com você, o conhecimento adquirido com o curso é fundamental, o certificado não é nada sem um conhecimento. Exato, gente. Você recebe o seu certificado lá, é chamado para uma seleção, ou uma entrevista mais específica. A pessoa começa a falar com você, você não sabe nem um alquanquenga. O que acontece? Não passa. Aí desiste, eu tenho um monte de curso e não passo nas entrevistas. Por que será, hein? E eu falo sempre, o mercado é que filtra, tá certo? Estamos todos nós aqui para sermos segmentados pelo mercado, é o mercado que filtra. Vamos ver. Angélica comentando. Hoje eu já vi que mudou sobre o imposto de renda, vi no jornal. Ah, sim, a questão do imposto de renda, mas mudou desde maio, tá certo? Quando foi? 1º de maio saiu essa mudança, né? Que foi o presidente pegou e liberou, junto com o 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, ele liberou isso junto com o salário de 1.320, né? Que era 1.302 no começo do ano. Em maio, mudou tanto o salário para 1.320, quanto também o imposto de renda. Vamos ver aqui, Sebastião comentando que boa noite, estou com o mesmo problema da aula passada, sem áudio. Então, soluciona com a mesma situação da aula passada. E no final das contas ele conseguiu, né? Vamos ver aqui, sair e entra de novo que dá certo. Pois é, ou então também é só liberar a questão do áudio, né? Que tem que liberar sempre. Deixa eu começar aqui, então, gente. Isso não, a gente demora muito. Deixa eu tirar aqui o áudio. Ó, o Sebastião ele liberou a escuta dele, mas ainda não liberou para falar. Deixa eu ver aqui. Deu certo. Olha aí, que massa, Sebastião. Que bom que deu certo. Então, vamos nós. Eu vou voltar aqui alguns slides para a gente falar um pouquinho mais sobre a parte de recursos humanos e entrar na parte específica de legislação trabalhista. Gente, na aula passada, a gente tinha visto. Então, só dando aqui um retornozinho. Na aula passada, a gente tinha visto questões trabalhistas, né? Vimos a folha de pagamento e que essa folha de pagamento ela é impactada por muitos pontos, desde a férias, salário, benefício, né? Então, tem um vale alimentação, um vale transporte, um auxílio creche, deixa eu ver aqui, um valor específico que ele coloca em si, por causa da insalubridade, enfim. Então, são descontos, mas não só isso, também tem o quê? Impostos, né? Então, tem encargos trabalhistas, encargos sociais na folha de pagamento e rescisão. Então, isso são os itens de uma folha. Normalmente, o que é que acontece na Paula na folha? Pode ter qualquer uma dessas movimentações quando o departamento pessoal faz essa folha. E tudo isso, gente, também tem que ser lançado para recolhimento de alguns impostos que normalmente impactam aí na questão tributária. Ana Paula, e a folha de pagamento, como é que acontece de fato essa folha? Gente, a folha de pagamento, para fazer esse fechamento de folha de pagamento, tem a movimentação mensal. Então, a movimentação mensal, o que é? Eu vou verificar se quantos funcionários tiveram hora extra, quantos funcionários têm adicionais. E que adicionais são esses, Ana Paula? Pode ser adicional de insalubridade, de periculosidade, adicional noturno, né? Tudo isso a gente chama de adicional. Vale transporte, faltas, e aí vai, né? Qualquer um dessas movimentações que possam surgir. Do outro lado, também pode ocorrer, um funcionário entrou de férias, lá no final do ano, 13º salário, ou então tem empresas que negociam pagar uma parte do 13º salário junto com as férias. Já vi empresas fazerem isso, né? Não, a gente paga as férias, um pedaço do 13º, então, ou seja, a primeira mensalidade do 13º a gente paga junto com as férias do período. E também pode ocorrer o quê? A rescisão, né? Não, infelizmente você não vai mais trabalhar com a gente, ok? A partir desse mês. Então, naquele mês teve aquela rescisão, tá certo?
Em cima disso, o que ocorre? O cálculo da folha de pagamento vai ser influenciado por todas essas situações que podem ocorrer, né? E aí, fora isso, também vai influenciar INSS, FGTS, né? E através do que é recolhido esses impostos, né? Ou esses tributos, que a gente vai ver que são tributos, através da GFIP e da GPS, tá? A GFIP é uma guia de recolhimento do INSS e a GPS é a guia de recolhimento do FGTS. E tem a GRCS. O que seria? É a guia de recolhimento da contribuição social. E a Ana Paula ainda tem a contribuição social? Sim, mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente que a contribuição social agora ela não é mais compulsória. Eu posso optar por pagar ou não a contribuição social, tá certo? Vamos ver aqui o que o Denberg comentou. E a questão do salário em utilidade, é uma coisa à parte ou é dentro do salário? Gutenberg, é uma coisa à parte. Por quê? O salário utilidade, ele tem a ver com o salário referente às coisas que são utilizadas dentro do meu dia a dia, vamos dizer assim, dentro do meu serviço. Como assim, Ana Paula, dentro do meu serviço? O salário utilidade, a gente pode estar ali dizendo que o salário utilidade é uma questão de um fardamento, uma questão de. E aí, utilidade, porque eu estou utilizando para o meu serviço, né? Uma questão da gasolina para quem é vendedor, sai andando de um lado para o outro com o carro pode ser o salário de utilidade, né? E aí, Ana Paula, o que seria esse salário de utilidade? É uma coisa que é paga, mas ele é pago para utilizar no trabalho, tá certo? Então, a gente segmenta isso como um salário utilidade, não é o seu salário mesmo. Então, é coisas à partes, tá certo? Vamos ver aqui o que a Jaqueline comentou. Professora, tem uma dúvida em caso de suspensão do trabalho, descontado o valor total? Você está falando descontado o valor total do dia que foi suspenso, é isso? Não, pode esclarecer um pouquinho melhor a tua dúvida? Porque assim, professora, tem uma dúvida. Em caso de suspensão no trabalho e descontado o valor total, assim, pronto. Se foi suspendido, assim, 3 dias de suspensão, 3 dias é descontado do teu salário, não só 3 dias, tá? Se ele quiser, ele pode descontar o DSR, que é o descanso semanal remunerado. Então, ele desconta o domingo também. Então, se você teve uma suspensão de 3 dias, vai ser descontado 4 com o DSR, né? E se, no caso, você trabalhar, né, com essa questão de suspensão, né? Se tiver um feriado dentro da semana que você teve a suspensão, então vai ser descontado mais o domingo um feriado, certo? DSR é descanso semanal remunerado. Então, durante uma suspensão, sim, pode ser cobrado isso. E se for, tipo, quando é que acontece isso, Ana Paula? Carnaval. Gente, vocês não têm ideia. Nessas grandes indústrias, o que é que acontece no carnaval? O povo pensa que é feriado mesmo, sabe que tem que ir trabalhar, mas diz assim: é feriado, é carnaval, vou não. Aí não vai. Só que carnaval, normalmente, o que é feriado? Se eu não me engano, é um dia, e o outro é facultativo. A quarta-feira de cinza é facultativo, ou seja, a empresa que decide. E aí a pessoa pega, falta. Aí tem um dia de feriado, né? A pessoa falta os 3 dias, mais ou menos assim, seguido. Falta segunda, terça, quarta, quinta, né? Quarta-feira de cinza, falta também. E quinta-feira tá bem demais, falta. Volta só na outra semana. O que é que isso acontece, gente? A pessoa recebe a falta dela, mais a falta, como se fosse o DSR, né? O desconto do DSR do domingo e mais o do feriado. Aí a pessoa não entende que dia acho que foi de tanto desconto foi esse. Rapaz, foi exatamente referente a isso, tá ok? Vamos ver o que o César comentou. Boa noite, desculpa o atraso. Professora, achei que quinta fosse amanhã. A aula está sendo gravada, César. E a gente começou praticamente agora, porque eu estava antes fazendo uma retrospectiva, né? Comentando sobre a questão da aula. Então, não perdeu muita coisa, não, tá? Deixa eu ver aqui. Angélica, aqui é demissão. Pronto, a questão de demissão, né?
faltar tantos dias assim, acaba sendo demitido. Gutenberg, sobre o DSR, vejo que muitas empresas, principalmente a pequena e média, não pagam o reflexo do DSR. Sim, Gutenberg, às vezes acontece, e vamos parar para refletir essa situação. O DSR, ele tem um reflexo tanto na hora extra, quanto também nas faltas. Então, eu faltei, é descontado o DSR. Eu fiz hora extra, é para ser calculado o DSR. Mas quando isso ocorre? O DSR é para ser calculado sobre a hora extra quando tiver frequência de hora extra. A gente até tem um termo chamado habitualidade da hora extra. Então, vamos dizer assim, tua empresa sempre pede para tu fazer hora extra. É impressionante. Tipo, todas as semanas tu tem que fazer hora extra. Isso acaba se caracterizando o quê? A habitualidade da hora extra. Automaticamente, isso, tipo assim, não é só não somente toda semana, mas já está com mais de 6 meses que tu faz hora extra sempre. E isso se caracteriza a habitualidade. Automaticamente é para ser calculado o DSR, tá certo? Porque você está fazendo hora extra com habitualidade, que é o que está na legislação. Por muitas vezes a gente não conhecer a legislação, a gente é tapeado, né? Aquela questão, oi, fui tapeado. Exatamente isso, porque você não conhece a legislação. O RH também, ó, tá nem aí, você não conhece, ele não vai atrás, e aí fica por isso, tá certo? E quem é que vai atrás pela gente? Ninguém. E a gente vai ver também que isso, né, impacta bastante, porque quando eu falto, normalmente a empresa vai querer descontar o DSR também. Mas quando eu faço hora extra, ela não quer me pagar. Por quê? Né? É interessante isso. E a gente, por não saber nossos direitos, acabamos sendo tapeados, né? E ficamos por isso, infelizmente. Mas é a realidade, certo? E, lógico, se você for colocar na justiça, né, for refazer esse cálculo aí, dá um dinheiro legal. Muitas vezes acontece também. A pessoa sai, coloca na justiça e aí é encontrado exatamente isso, essa questão. Mas acontece, as empresas, né, dão uma despertinha e fingem que não sabe da legislação. Quer fingir que não sabe. E aí, se você chega e diz assim, olha, estou achando estranho, já faz um período que eu estou fazendo hora extra, e que eu saiba, né, quando há essa atualidade, existe o cálculo do DSR. A partir de quando que vocês vão começar a pagar o DSR? Aí a menina do DP já vai arregalar os olhos assim, ó. Ixi, vixe, né? O que é isso, né? A pessoa está sabendo. É mais ou menos dentro desse contexto, tá certo? E aí, gente, eu vou dizer para vocês, tem esses dois poréns. A gente, esse conhecer nos permite questionar, mas as empresas não gostam de trabalhadores questionadores, tá certo? Então, vez ou outra, acontece o quê? Demissão. Por quê? Você questionou, você falou que era seu direito, aí a empresa vai e lhe demite. Infelizmente, tem isso na vida real, tá certo? E aí você tem que saber também fazer, né, né, de bom grado, tentar conversar da melhor forma possível, mas sem deixar passar o seu direito, né? Porque, eu não tenho medo de ser demitido, gente. Se você viver com esse medo, infelizmente, hoje não tem estabilidade em nada, não existe esse negócio de estabilidade, tá certo? Vamos ver aqui o que a Suzana comentando. O DSR é calculado em cima dos proventos extras. O sindicato da categoria denominada, né, na questão do acordo coletivo, né, do CCT, do acordo coletivo. Suzana, mas não só isso, tá certo? Tem lá previsto na legislação que a questão do DSR é por habitualidade. Então, se foi habitual, tem que ser pago, tá ok? Não tem essa questão só de se tiver em acordo coletivo, não, certo? Se não tiver em acordo coletivo, mas eu tenho uma habitualidade, tem que ser pago, independente disso, tá ok? Obrigada. Tá certo. Ótimo. Desculpa, gente, só um minuto. Aqui, obrigada. Então,
essa questão do DSR, né? Acontece, tem sim, essa parte que a Suzana comentou, está previsto na convenção coletiva do lado do meu sindicato, tá ótimo. E aí você pode até levar, né, a convenção coletiva. Leva lá a convenção coletiva, tá aqui, ó, DSR, né? Ou então, por a questão de habitualidade, você já sabe, né? Tá aqui a legislação falando sobre. Vamos ver aqui também o César comentando, só funcionário público tem estabilidade de emprego, e isso é um absurdo. E eu vou até falar aqui, né, atualmente, ainda corre o risco, porque tem a questão como é que chama dessa mãe? Carência. O funcionário público hoje, assim que ele entra, ainda tem um período ali que ele não tem estabilidade total, né? Eu não sei o nome, não é carência que chama, é um dizerzinho que agora me falta. Mas tem esse processo também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que a Suzana comentando. Trouxe. A Suzana trouxe só essa questão. Né? Só trouxe, copiou e colou de algum lugar, né? Nem Suzana, algum conceito que tu deve estar falando, que tu trouxe, né? Perfeito. E aí, gente, entrando na questão da folha, né? O artigo 225 do decreto 3.048 de 99, o que é que ele fala, né? Que a empresa é obrigada a fazer a folha. Então, é uma das coisas que é obrigatório. Se você tem um funcionário seletista, então, um funcionário que seja, você tem que fazer a folha de pagamento. E agora, com o E-Social, você tem que lançar aquela folha de pagamento no E-Social, né? Para que aquele funcionário tenha todas aquelas informações ali, bem direitinho, como a gente tinha até falado lá da questão da carteira de trabalho, né? Lindo e maravilhoso aquelas informações. Então, um funcionário que seja, eu tenho que estar lançando uma folha de pagamento. Isso é uma previsão legal, tá certo? Fora isso, a gente mostrou aqui o modelo de uma folha de pagamento, que normalmente um lado tem os proventos, do outro lado os descontos, tá certo? Essa parte aqui eu vou passando rápido porque a gente viu na aula passada muitas dessas coisas. Aqui tem o modelo de um contra-cheque. Esse contra-cheque é uma versão mais atual, mas antigamente como é que era? Era o papelzinho bem fininho, e esse papel bem fininho vinha exatamente com os dados da recibo de pagamento. Atualmente, as empresas usam esse, que pode imprimir, né? Sai do sistema, o relatóriozinho, imprime e pronto. Mais fácil. Tem empresas até que já segmentaram, já fizeram o quê? A questão do sistema. Então, o funcionário entra pelo sistema mesmo e consegue ter acesso ao seu contra-cheque. Também é uma funcionalidade muito útil lá do DP, né? E, Ana Paula, como é que é essa elaboração da folha? A folha, a gente tem que seguir alguns passos iniciais para fazer esse fechamento de folha. Um dos pontos, controle de frequência, né? Pelo cartão, livro ou folha de ponto. Hoje em dia, a gente tem tudo também através do eletrônico, né? Tem pessoas que conseguem fazer só com o seu celular mesmo, entra no aplicativo no celular e ali já faz seu fechamento, bate seu ponto, vamos dizer assim. Antigamente, tinha aquela folhinha, você tinha que colocar num negócio, aí puxava a alavanca colocava ali o horário, né? Uma vez eu enganchei o meu cartão de ponto, que eu quase morria do coração, né? Porque eu enganchei o cartão de ponto, eu tentei puxar, aí rasgou a alavanca, prendeu e rasgou meu cartão de ponto. Eu fiquei com a metade na mão e a outra metade presa. E no meu coração, assim, quase caindo aos pedaços, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Tinha cortado o cartão ao meio, mas vai, eu pedi ajuda. Para você ver, né? Hoje em dia, com o simples celular, você consegue bater o seu ponto e está tudo bem, né? Eu vi aqui a mensagem. Na empresa que trabalho, usamos um aplicativo para essa finalidade. Pois é, Anderson, maravilha, né? O aplicativozinho automaticamente ele já conecta ali pelo GPS onde é que você está, o horário, pronto, já era. Já confirmou a presença. Ou não, né?
E aí, prontuário individual, situação individualizada de cada empregado. Então, vamos ver qual foram os empregados que teve hora extra, qual foram os empregados que teve falta, se tem algum empregado que tem alguma situação específica de um atestado, né, a justificar, a ser lançado, ou se já foi lançado. Tudo isso eu verifico no prontuário individual, né, observando cada situação. No meu é o DMIP. Já vi o Tangerino, já trabalhei com Tangerino. Né? Era um aplicativo para bater o ponto. Certo? Deixa eu ver aqui, ótimo. A Suzana comentando, quem trabalha na área de restaurante não dá para fazer por ponto eletrônico. Era minha dor de cabeça de fim de mês, somar a hora dia para a gestão de horas trabalhadas. Ai, menina, dá um trabalhinho mesmo, viu? Esse negócio, questão humano. Eu lembro, vez ou outra tinha situações assim, porque eu já trabalhei em empresas que recebia as informações das outras unidades. Então, as outras unidades que não tinham ponto eletrônico, ela mandava ali na folhinha mesmo, tirava foto, muitas vezes, da folha. Lá vai eu tentar fazer aquilo dali no Excel para ver se agilizava o processo. De fato, dá um trabalho medonho. Lançamento na folha com incidência ou sem incidência de INSS, imposto de renda. Então, esses lançamentos é o que eu vou verificar. Rapaz, tem incidência? Não tem incidência? Né? Então, a pensão alimentícia ela não tem incidência de imposto de renda. Então, aquele funcionário tem pensão alimentícia, já tem que verificar. É claro, pessoal, que tudo isso, meu maior trabalho é no cadastramento dessas informações no sistema. Posteriormente, eu só vou verificando se está tudo parametrizado direitinho no sistema. Se não tiver parametrizado, eu tenho que verificar a forma de parametrizar para facilitar a minha rotina mensal, tá certo? Então, com certeza eu não vou conseguir gravar tudo isso na mente, eu não vou saber tudo específico. Hoje em dia, a gente tem um sistema para fazer tudo isso para a gente. É claro que o que é importante? Eu ter uma noção do processo. Porque se o sistema errar, não tiver parametrizado correto, e eu não tiver essa noção, eu nem sequer vou saber que está errado. E aí eu posso estar fazendo errado para o funcionário, como eu posso também estar fazendo errado para a empresa. Qualquer uma dessas dá problema, tá? Para o funcionário vai ter um conhecimentozinho, detecta, já vai logo para o Ministério do Trabalho. Né? Quando chega a fiscalização, você não sabe o que é, mas a fiscalização já sabe o que é, tá certo? E hoje em dia, com o e-social, a fiscalização pode vir bem mais rápido, sem nem você notar, tá certo? Vou ver aqui as mensagens. Jaqueline comentando quanto a imprensa pede para bater o ponto e a pessoa fica trabalhando. Como é calculada a hora do funcionário? Jaqueline, essa questão aí, né? Se você bater o ponto, aí, para todos os fins trabalhistas, questões jurídicas, você saiu da empresa. Se você continua trabalhando e sair uma negociação com você e com a empresa, não é algo que vai ser ou vai ter abrangência, né? Vamos dizer assim, trabalhista. Mas o que é que acontece muitas vezes? Você pode comprovar, dependendo da situação, tipo logins do computador, você consegue comprovar na justiça, vamos dizer assim, que trabalhava até mais tarde, por causa de um login de computador, por causa de um e-mail, né? Já teve casos de pessoas comprovarem na justiça que trabalhava até mais tarde por causa de e-mails que passavam. Sempre quando estava para sair, a pessoa passava um último e-mail, né? Eu estou saindo aqui umas 21 horas, pois peraí, eu vou passar aqui o e-mail. E aí ele ia fazendo sempre essa ação de passar um e-mail. No final, ele imprimiu o e-mail exatamente, né, com a situação. E aí ele usou isso como evidência em um processo judicial contra a empresa, tá certo? Apesar de a empresa ter pedido ele sempre para bater o ponto, né, como se não tivesse fazendo hora extra. Que a ideia é essa, é não registrar a sua hora extra. Porque existem limites, até 2 horas extras por dia, né, ali a mais. Até 2 horas. Vamos ver aqui, ó, descontos antes da incidência, faltas, atrasos, saídas antecipadas, né? E descontos da incidência, INSS, imposto de renda, contribuição sindical, caso tenha, né? Vale de transporte, alimentação e por aí vai, tá? Então, no análise da folha, na grande maioria, é essa visão que você tem que ter, tá certo? E aí, vamos continuando aqui, ó.
A folha, Ana Paula, é dividida como? Proventos e descontos. Alguém sabe o que é proventos? O que seriam esses proventos, Ana Paula? Quem sabe o que é esses proventos? O que seriam proventos? Pode dizer aí no chat, estou esperando. Recebíveis, pagamento, né? São a parte positiva ali da folha de pagamentos, tá certo? Então, tem um lado dos proventos, tem um lado dos descontos. Proventos menos desconto, salário líquido, tá certo? Então, os proventos é toda parte de recebimento que você tem, que aí pode ser o salário, pode ser hora extra, adicional noturno, periculosidade, tudo isso vai montando seus proventos. Só que aí o pessoal vai crescendo, né? Ixi, proventos, olha aí. Aí tem os descontos, INSS, falta, uma situação específica, né? Vale transporte, ou vale alimentação, ou vale refeição, aí vem os descontos. Aí, dependendo do salário, imposto de renda, aí vem diminuindo ainda mais. E no final tem o salário líquido, que é o que de fato você vai ficar, né? É isso que você vai ficar no final. E aí, gente, aqui, o que é que ele mostra? Deixa eu ver aqui, os benefícios da empresa, né? Os belos benefícios. Não, eu já vi uma empresa botando benefício. Aí, vale transporte. Gente, você sabe que vale transporte não é apenas benefício, né? É uma obrigação da empresa. Então, ela vende como, o maior dos benefícios, um vale transporte. Certo. Computador. Meu filho, esse computador, quando eu sair, é meu? Não, eu vou ter que devolver esse computador. Então, vejam aí como tem empresas que às vezes fazem coisas, falam coisas, coisas de assim, benefícios, mas não é bem um benefício, né? É obrigação mesmo. Vamos cá, gente. Nessa imagem, o que é que ele mostra? Ele mostra exatamente como é que funciona no DP, não, na contabilidade, o processo de lançamento de tudo isso que a gente acabou de falar. Então, lá na contabilidade, quando tem um salário e aviso prévio indenizado, né? Ou seja, tem uma demissão, só que o rapaz foi antes de ser demitido, ele foi avisado, né? Então, aviso prévio indenizado. Foi avisado que você é demitido e, além do mais, disse assim, olha, você não precisa mais vir. Então, indenizou, né, o aviso prévio. Como é que é lançado isso? Débita, né, o débito na folha de pagamentos e o crédito em salários a pagar, tá? Lembra aqui, ó, Ana Paula, por que que o débito está na folha de pagamentos e o crédito em salários a pagar? Gente, salários a pagar seria uma conta lá do patrimônio líquido. Então, ele está acreditando, né, essa conta, né, vamos dizer assim, tirando essa despesa aí e debitando na folha, né? Que é a questão da eventual despesa, tá certo? Então, ele acredita lá nas obrigações do passivo e debita ali nas despesas. FGTS, folha de pagamentos, né? Ele vai lá junto, debita de novo folhas de pagamento, porque o FGTS está saindo junto com a folha de pagamento, mas lá ele vai lançar FGTS a recolher, tá certo? Que é um imposto ainda a pagar ali. INSS, ele vai também lançar na folha de pagamento no débito, mas ele vai lançar lá para fins do balanço, né? INSS a recolher. Contribuição sindical, 13º salário, ordenados a pagar. E esses ordenados a pagar, eles vão ser lançados como se for contribuição sindical, né? Contribuição sindical a recolher. E lembra que, ó, a recolher significa dizer que ainda não foi pago, tá? Ele ainda está sendo lançado aí como obrigações lá no balanço patrimonial. Obrigações ficam em qual parte? Passiva, como a gente tinha visto nas aulas anteriores, tá certo? Então, significa dizer que isso fica dentro de capital, vamos dizer assim, capital de terceiros, no balanço patrimonial, exatamente no passivo, porque são obrigações,
tá? Vale transporte, ordenados a pagar. E aí ele lança vale transporte e vale alimentação, ordenados a pagar e vale alimentação, tá certo? Lembrando aí que tem sempre a cada crédito um débito de igual valor. Jaqueline comentando, tem empresa que desconta vale transporte do funcionário e o almoço. Pronto. Tem empresa que desconta vale transporte do funcionário e o almoço. Jaqueline, não sei se é na questão das faltas, mas assim, normalmente, de fato, o vale transporte é 6% sobre o salário dele. Então, ok. O almoço em si, normalmente a empresa ali, que ela tem o almoço na empresa, normalmente as indústrias fazem isso, ela desconta um valor ali, vamos dizer assim, um valor apenas para dizer que está sendo descontado, que não está sendo feito de graça. Então, é um valor, às vezes, pequeno ali, que vai refletir esse valor do almoço do funcionário. Quando recebe vale transporte e vale alimentação, também, né, quando está previsto em convenção coletiva, tem um valor específico de desconto, tá certo? Às vezes tem convenção coletiva que esteja aberta. Pode contar até um dia de trabalho do valor, como se fosse um desconto do Vale Alimentação, tá certo? Então, sim, às vezes acontece esses descontos. Deixa eu ver aqui o Carlos comentando. Tenho dúvidas nessa questão de aviso prévio. Trabalhar ou não é legal? Sim, porque assim, e é legal quando a empresa está ali, né? Porque tanto tem para você quanto tem para a empresa. Você pediu demissão. Aí você diz assim, ó, em carta, né? Tem que escrever à mão até. Eu acho até ultrapassado, mas é isso mesmo. À mão você vai escrever. Venho pedir demissão, lá, Lulu, explico por quê. E aí eu digo, bem explícito, irei trabalhar os 30 dias de aviso prévio. Nesse caso, você pediu demissão e vai trabalhar 30 dias. Então, avisou a empresa 30 dias antes. Mas também pode ocorrer assim, você vai dizer assim, ó, venho pedir demissão e a partir desta data não irei comparecer mais à empresa. A partir dessa data, ou seja, você não teve o aviso prévio. Quando eu aviso, eu recebo o meu salário, um mês de salário. Se eu só aviso na hora, eu tenho que pagar o aviso prévio, tá certo? Porque eu avisei e saí. O que eu mesmo sempre faço normalmente, né? Quando eu estou com vontade de sair da empresa, eu só digo assim, ó, aqui, tá aqui minha carta de demissão, não venho a partir de amanhã. Pronto. Certo? Normalmente faço isso. Agora, isso o empregado pode fazer. E o empregador, do mesmo jeito, tá? Ele pode chegar e você chega para trabalhar e ele diz assim: olha, no final do expediente, que normalmente ele deixa tu trabalhar o dia todinho, né? No final do expediente, ele chama você e diz assim: olha, a partir de amanhã tu não precisa mais vir. Você foi demitido sem justa causa e o aviso prévio será indenizado. Ou seja, tu não vai precisar trabalhar. Tu vai ficar em casa esses 30 dias e vai receber lá na tua rescisão, né, o dinheiro do aviso prévio indenizado. Mas ele pode dizer assim, ó, não, você vai ter que, eu tô te avisando, mas você vai ter que trabalhar 30 dias. Normalmente, nos 30 dias, tu pode ou sair cedo, ou então deixar para os 7 dias finais você já não precisar ir, tá certo? Tem esse ponto também. Então, é legal, Ana Paula, isso? Sim, tá? Ou ele te avisa com antecedência, ou então ele já vai pagar o teu aviso prévio, que a gente chama de aviso indenizado, tá ok? Vamos ver o que o César falou. O Lula vai tornar a contribuição sindical obrigatória e não será mais de um dia agora. Vai ser de 3 dias e meio de trabalho do trabalhador. César, isso é uma questão que ainda está sendo discutida, tá certo? E não é só o Lula que pode definir isso. Aqui no Brasil, o presidente, ele praticamente não tem um poder, de fato. O poder, ele vai para os três, né? Três situações, poder legislativo, e aí vai todos os três poderes, tá certo? Então, no final das contas, ele não decide só. Isso ainda vai passar por várias decisões. Por enquanto, a gente ainda não é obrigado, não é mais obrigado, desde a última reforma trabalhista, não somos mais obrigados, que foi 2017, se não me engano, a reforma trabalhista, não somos mais obrigados a pagar
né, a contribuição sindical. É lógico que isso pode mudar, sim, com certeza, tá? Mas não vai ser de um dia para o outro, é um processo, e nós, que somos os maiores, vamos dizer, impactados, temos que ficar de olho. Vamos ver o que o Ricardo falou. Na empresa que eu trabalho é menos de R$ 6, a questão do vale alimentação, né? Eu acredito, ou então do almoço. Normalmente é exatamente esse ponto de querer fazer com que seja só um valor ali para mostrar que a pessoa que não está sendo de graça, tá entendendo? Que a Patrícia comentando aqui, Cristiane, vou dar uma saída rápida e volto já. Tranquilo, Patrícia. Carlos Show, Simone, os dias para trabalhar do aviso, porque passa de 30 dias, mudou a lei. Ah, sim, Simone. Vai depender, sim, tem a questão, Simone, do tempo trabalhado, né? Junto com essa reforma trabalhista que foi em 2017, impactou também num aviso prévio. Dependendo do tempo que você trabalha, isso vai impactar nos dias do teu aviso prévio, tá certo? De verdade. Isso mudou em 2017. Vamos ver exatamente. Show de bola, gente. Então, voltando aqui para essa situação, aqui nós vimos exatamente isso, que todas essas questões da folha de pagamento, elas também devem ser lançadas e creditadas no balanço patrimonial, tá certo? Tanto no balanço patrimonial quando é efetuado o pagamento, porque aqui não foi efetuado ainda o pagamento, tá? O que eu estou mostrando aqui é o lançamento dele como a pagar, ou seja, a obrigação foi lançada. Posteriormente, quando eu começo a pagar, a realizar o pagamento, aí é lançada as despesas. Aí é dado baixo, né? Tanto no pagamento quanto na previsão, né, da obrigação, é dado baixo aquela obrigação e é retirado o dinheiro do caixa para baixo daquela obrigação. Aí é automaticamente lançado nas despesas. E assim vai fazendo toda essa movimentação no sistema, tá certo? Deixa eu ver aqui. Aqui é um recibo do funcionário. Um recibo de quê? Falando sobre o aviso de férias. E aí, Ana Paula, esse aviso de férias, ele tem que ocorrer no mínimo quanto tempo? Vejam que a ideia é que ele ocorra pelo menos com 30 dias. E essas férias não pode estar, tipo assim, o primeiro dia de férias não pode ser ali perto ou dentro, um dia. Daqui um dia já é sábado, isso não pode ser. Tem essa situação, tá? Não posso dar as férias do meu funcionário perto de férias, ó, perto do finais de semanas, né? E feriados. Eu tenho que estar de olho nisso também, tá certo? Porque a cada ano trabalhado acrescenta 3 dias a mais para cumprir o aviso. Exato, olha aí. Exatamente aquela questão que foi impactada na última reforma trabalhista, tá certo? E aí, recibo de férias, gente. O recibozinho de férias tem um modelo, normalmente é feito isso pelo sistema mesmo, né? E aqui tem exatamente a questão, nessa situação aqui, a funcionária, que eu estou vendo férias em dobro. Significa dizer o quê? Esqueci das férias, olha. Imagina só, a empresa esqueceu de pagar as férias dessa funcionária. E aí tem o quê? Férias em dobro. Exatamente na situação de que foi esquecida as férias dessa funcionária. Os dias que foi esquecido é calculado ele, tá certo? Como férias em dobro. Quer ver uma empresa ficar louca da vida? É se o DP esquecer de calcular férias. E aí, gente, hoje com o e-social, não tem como eu voltar atrás, não. Pode até, que às vezes o empregador ainda fala assim, não tem como colocar essas férias com datas retroativas, não? Aí você tem que dizer, olha, tem. Mas ao fazer isso, eu estou abrindo brecha para uma perfeita fiscalização do Ministério do Trabalho. E por quê? Porque o e-social, na medida que eu faço essa alteração, o e-social vai ser informado dessa alteração. E quem é que vai ser informado também? Todo o resto dos, vamos dizer assim, das pessoas impactadas com isso, inclusive o governo, né? Então, hoje em dia, essa questão do e-social, ele ajuda bastante os trabalhadores também. Porque, primeira coisa que o DP vai falar, rapaz, não vou atrás de abrir essa folha, que se for retroativo, vou ter que abrir folhas passadas, isso pode impactar em imposto, pode impactar em um monte de coisa.
dentro do E-Social. E aí, com certeza, se eu falo um negócio desse, o empregador não vai querer que eu invente de fazer isso, não. Porque eu falo logo, rapaz, se a gente for fazer retroativo, isso vai impactar em um monte de situações, inclusive em uma perfeita fiscalização aqui para a empresa. Você vai querer mesmo? Ou é melhor pagar só essas férias em dobro que foi esquecida? Tá certo? E é lógico que isso, gente, também é uma questão de gestão das férias desses funcionários. O que é que está ocorrendo que não foi identificado que essa funcionária está perto de vencer? Tá ok? Então, tem que ficar de olho nisso. Se suas férias venceu aí, passou de 2 anos, na Paula, passou do período e já entrou em 2 anos, é férias em dobro, tá certo? O período que foi passado. Então, é um dos processos que os empregadores ficam doidos. E aí, recibo de pagamento de férias, né? O pagamento de férias é obrigatório por lei para todas as empresas. E é um direito do trabalhador, sendo que após 1 ano de serviço prestado, que também é chamado de período aquisitivo, o funcionário tem o direito a 30 dias. Saiba que existe outra forma de contágio o tempo de férias, ou também chamado de período de descanso, e a empresa deve oferecer esse tempo após o período aquisitivo, que também é chamado de concessivo. Esse período de 1 ano para o funcionário tirar férias não poderá ultrapassar 1 ano, pois, caso contrário, a empresa deverá pagar um salário a mais, que é exatamente o que mostra nesse recibo, que as férias em dobro devido exatamente ter deixado passar o período, tá certo? E aí também tem a situação de que, às vezes, o funcionário vai e vende as férias. Mas, Ana Paula, eu posso vender até quantos dias? Existe o abono, né? O abono pecuniário. Deixa eu ver o que o Ricardo está falando aqui. No meu trabalho, não tem como esquecer, o sistema não deixa. A entrada na portaria já é bloqueada automaticamente. Top! Tá aí, ó. Coisa boa, né? Por quê? Por que eu digo coisa boa? Porque exatamente essa questão do sistema para ser bloqueado automaticamente é porque já foi enviado a informação, tá? Que os sistemas em si, eles para funcionar, precisam de alguém lançando. E aí, é exatamente a situação que tem que ter esse controle, tá? Se não tiver um controle do DP, que vai impactar também nos demais sistemas, aí acontece essa questão das férias em dobro, né? Mas automaticamente vai impactar no orçamento da empresa. E aí o dono fica doido, né? Vamos cá para o abono pecuniário. O abono pecuniário é um direito do colaborador, né? Trabalhador em si. Ele acontece quando o empregado vende as suas férias, especificamente 1/3 delas, ao seu contratante para receber uma quantia em dinheiro. 30 dias de férias por ano são um direito trabalhista que todo funcionário pode ter após completar 1 ano de trabalho. Caso ele opte por abonar as férias, poderá vender até 10 dias desse período para a organização. Isso é, o colaborador terá 20 dias de descanso e 10 dias de trabalho que serão pagos pela empresa, né? Então, a ideia é que, de forma legal, eu possa vender aí os 10 dias. Mas a gente sabe que quando o povo está vendendo 30 dias de férias, sendo nem férias, né? Tem gente que nunca nem tirou férias na empresa, sabe nem o que é férias. Rapaz, não tirou férias, não sei nem o que é férias. Mas isso, gente, é ruim para o trabalhador demais, tá? A empresa ela vai fazendo negociações e tudo mais, mas isso impacta demais o trabalhador que precisa descansar, precisa disso de forma social até mesmo, né? Ter um momento de lazer com seus filhos. Eu, pelo menos, jamais iria fazer isso, de vender 30 dias meus. Jamais, jamais, jamais. Por negociação, né? Vou negociar aqui com a empresa para trabalhar 30 dias. Mesmo sabendo que quando eu volto sem nenhum tostão, né? Na época que eu trabalhava de carteira assinada, eu preferia tirar minhas férias todo dia, não vendia nenhum dia. Por quê? Porque férias são coisas únicas. É para me ficar em casa, para me descansar, é para me fazer nada, então é para me passear, alguma coisa. Mas eu queria tirar minhas férias, né? É claro que cada um sabe, vamos dizer assim, onde o sapato aperta. Cada um sabe as dívidas que tem e o que tem que fazer para pagar, né? Também tem isso. Vamos ver aqui, ó. É previsto em lei, sim, a questão das férias, tá? Quem decide das férias, a questão das férias de vender, né? É o empregado, tá certo? Quando comunicar? Até 15 dias antes do término do período aquisitivo.
E aí, quando comunicar o quê? Que está disposto a vender as férias, né? Os 10 dias de férias, tá? Lembrando aqui, não é os 30 dias. Os 30 dias são negociações que normalmente, né, é feita ali por fora, vamos dizer assim, o Brasil, né? Por fora. Quem escolhe o período das férias? O empregador. E aí, é claro que o empregador normalmente tem empresas que faz aquela conversa, né? Organiza uma gradezinha legal, permite até que o funcionário envie um período melhor que ele quer que tenha essas férias, alguma coisa assim. Mas, de fato, quem decide é o empregador, no final das contas, tá? Ele pode fazer essa política de boa vizinhança e negociar com os funcionários, porque às vezes, em julho, todo mundo quer tirar férias em julho. Não, não dá, né? Vamos negociar aqui quem que pode tirar férias em julho, quem que pode tirar férias em agosto. Vamos ver aqui a melhor forma para que todo mundo tire o período, dentro do período aquisitivo, as suas férias mesmo. E aí, ó, é permitido vender quantos dias? Um terço das férias. Quem tem 30 dias pode vender no máximo 10 dias, tá? Quanto se recebe pelas férias vendidas? O valor do salário proporcional aos dias trabalhados, né? E aí, se eu vendi 10 dias, eu recebo 10 dias. Ponto. Tá certo? É isso. Como fazer o cálculo do abono pecuniário? Salário aqui, ó. Salário do colaborador, 3 mil. Pego os 3 mil, divido por 3. Tá certo? Aí deu o quê? R$ 1.000. 3 mil dividido por 3 deu R$ 1.000. Férias remuneradas, R$ 4.000. Tá certo? Aí o abono pecuniário, porque eu vendi 10 dias. Então, eu pego R$ 4.000, né? E posso dividir aqui por 3, que vai dar exatamente o valor de R$ 1.333,33. Tá certo? Que é exatamente um terço dos 4.000 das férias que eu iria receber, tá certo? Dentro desse processo. E aqui, entrando já na rescisão. Aqui tem uma amostra da rescisão, termo de rescisão do contrato de trabalho, né? E esse aqui sai do sistema já preenchido, tudo bonitinho. Então, isso aqui é calculado pelo sistema. Tem o sistema Fortes, como tem vários outros sistemas. Eu cito o sistema Fortes, porque quando eu trabalhei no departamento pessoal, o sistema que eles utilizavam era o sistema Fortes, tá certo? No recibo de rescisão irão constar todas as informações relativas ao acordo realizado entre a empresa e o funcionário, que pode ser oriunda de iniciativa tanto do empregado, como pedido de demissão, falecimento e aposentadoria, quanto do empregador, no caso da rescisão vinda por parte da empresa. Tá certo? E aí elas podem ser justa causa, por vontade da empresa, né? Ou sem justa causa ou com justa causa. Nesse último caso, o empregador não tem direito a nenhum de seus direitos legais, como valores relativos proporcionais de férias, 13º e tempo de serviço. Então, veja aqui, gente. No caso do com justa causa, é uma situação bem específica. Eu tenho que ter evidência para demitir alguém com justa causa, tá certo? Não pode ser assim, uma situação, tal coisa. Eu tenho prova, eu tenho evidência, porque o empregador ele pode entrar na justiça questionando. Então, uma questão de justa causa tem que ser bem específica, bem evidenciado, que é para aquele funcionário ele ter ciência de que se ele está na justiça, eu vou ter como provar tudo que foi feito. Então, uma situação de roubo na empresa, tem os vídeos daquele roubo, né? Então, não tem o que fazer, meu filho, tá aqui o vídeo, né? Tá aqui todas as provas da situação. Você foi demitido por justa causa por isso. Pronto, não tem o que ser questionado. Certo, gente? Então, tem essa questão, né? Retiradas do Prolabore. Deixa eu ver aqui, a Deise, boa noite, desculpa o atraso. Tá certo, Deisiane, que bom que está aqui. Retiradas do Prolabore, gente. O que é, né? Você já deve ter ouvido falar em Prolabore quando se trata de empresas que possuem sócios trabalhando diretamente em suas atividades, certo? Pois saiba que o Prolabore vem do latim, que significa pelo trabalho, ou seja, a remuneração que o sócio profissional da empresa recebe pelo trabalho na empresa. E aqui está o modelinho do Prolabore, que é
um contra-cheque normal, certo? Vai ser um contra-chequezinho, vai estar retido lá o valor, o INSS retido, o imposto de renda, dependendo do valor do Prolabore que está sendo feita a retirada, tá certo? Eu já vi sócios, donos de empresas, colocar lá um salário mínimo no Prolabore. Então, vai depender muito o que o dono da empresa quer de pagar de Prolabore, certo? Normalmente, o dono da empresa diz assim, não, eu quero o salário ali para ficar o teto do INSS. Então, bota exatamente o valor que fica no teto do INSS. Também tem isso. Gente, eu estou falando muito aqui direto e eu quero saber, por enquanto, ficou alguma dúvida? Vou passando aqui em cargos sociais e trabalhistas. Acho que não, ninguém falou nada. Então, gente, falando dos encargos sociais e trabalhistas, a gente tem o INSS, né? E o INSS, Ana Paula, eu posso ser um contribuinte que é empregado, e aí automaticamente não é decisão minha, no meu salário já vem descontado, né? Empregado doméstico, né? O empregado doméstico, a carteira assinada também automaticamente já vem descontado. O trabalhador avulso. Aí eu estou desempregada, decido que vou pagar o meu INSS. Então, eu posso sim pagar, né, o INSS. E aí, ó, qualquer pessoa que trabalhe para uma ou mais empresas mediante remuneração intermediado por alguma entidade ou sindicato de categoria, em geral por portuários e outros trabalhadores que realizam serviços temporários, né? Os bicos. Contribuinte individual, pessoa que trabalha para uma ou mais mediante remuneração por conta própria, geralmente profissionais autônomos. E o segurado especial, pequenos agricultores e pescadores, como também tem um segurado facultativo, indivíduo que possui mais de 16 anos e, apesar de não possuir renda própria, decide contribuir. Então, uma dona de casa que quer se aposentar futuramente, o que é que ela faz? Ela é um contribuinte facultativo. Ela decidiu contribuir por conta própria, tá certo? E aí ela pode sim contribuir com o INSS. E tem todos os benefícios disso. Vamos ver aqui. E aí, Ana Paula, como é que é o valor do INSS agora em 2023, atualizado em maio? E por que foi atualizado em maio? Gente, em maio teve a atualização do salário, né? Que era 1.302 e passou para ser 1.320. Automaticamente, a tabela do INSS também tem que ser atualizada, tá? E agora, como é que tá? Se eu recebo até 1.320, 7,5. Se eu recebo até R$ 2.571,29, 9,5. 3.856,94, 12. E 7.507,49, R$ 14%. Gente, antigamente era o salário e automaticamente vinha a alíquota. Agora o cálculo ele não é mais assim, tá certo? Esse cálculo ele é feito o salário, eu tiro primeiro 7,5%, depois o do que sobra eu tiro 9%. Se sobrar mais ainda, eu tiro 12%, ou seja, em cascata o desconto. Ele não é simplesmente como era feito antes, diretamente com o salário que eu recebia. Ele é feito em cascata. O que a Camila falou, bom é o cálculo agora com a alíquota diferente, isso. Que aí dá um trabalho melhor em fazer esse cálculozinho, tá certo? Então, aqui, ó, é importante lembrar também que o valor máximo do INSS para o segurado empregado chegou a R$ 7.507,49. O que significa dizer, Ana Paula? É o teto máximo para desconto do INSS. É aquilo que eu falei que, às vezes, os sócios, né, eles opinam assim, não, deixa o meu Prolabore de 7.507,49, ou seja, é o teto do INSS. Na grande maioria, muitos dos sócios deixam assim, que é para não contribuir mais do que o necessário com o INSS, tá certo? E aí, FGTS, gente, o FGTS e INSS é algo que é descontado no nosso salário. O FGTS, não. O FGTS é algo que o empregador paga por cada funcionário, tá? Então, o INSS é para minha previdência, salário família,
salário maternidade, auxílio doença, salário, alguma coisa do tipo, tá certo? Auxílio doença. Mas o FGTS já é um fundo de garantia do trabalhador. Quem paga é o empregador até, né, e é 8% sobre a remuneração, tá certo? Então, INSS sou eu que pago, FGTS o empregador. Lá no contra-cheque tem dizendo FGTS, mas é só para que você fique ciente desse recolhimento. Mas ele não é descontado do seu salário, tá certo? Como é que seria esse cálculo, Ana Paula? É exatamente assim, ó, se eu recebo 1.500 vezes 0,08, que seria os 8%. Então, quem recebe 1.500 contribui com 100, o empregador, né? Contribui com R$ 160. Para quê? Para quando você for demitido, você ter um fundo de garantia do trabalhador, que pode ser usado também caso você tenha uma casa própria, seja financiada, você pode usar seu FGTS para casa própria. Caso tenha uma doença muito grave, né? E aí você pode dar entrada também de saque do seu FGTS. Outra coisa, em saques esporádicos. Durante a pandemia, o nosso presidente interino que estava no período liberou um saque de R$ 1.000, se não me engano. Né? Ou seja, em casos esporádicos também tem essa possibilidade de sacar esse FGTS, tá certo? Aula top. Vou assistir novamente gravado. Tá certo, Ricardo. Obrigada. E aí, gente, essa questão do cálculo do FGTS, né? A ideia é o empregador que vai efetuar esse pagamento. Entenda, então, que isso onera os custos da folha. E o pessoal, né? O pessoal, assim, o pessoal que eu falo, o pessoal empresário, encontrou uma outra forma de não precisar pagar isso. Como assim, Ana Paula? Hoje em dia, não sei se vocês vão concordar comigo. Quantas pessoas não já viu vagas que diz que precisa que você tenha CNPJ para contratar? Ou seja, se tu quer contratar PJ, que é o MEI, pelo MEI, microempreendedor individual. Qual a ideia disso, Ana Paula? Por que eles estão agora querendo contratar sempre como pelo microempreendedor individual, como um PJ? É exatamente para fugir desses impostos. Quando você é contratado como PJ, você não tem FGTS, você não tem férias, você não tem 13º, você só tem o valor contratado. Ponto. Veja, então, o porquê que os empresários cada vez mais estão querendo lhe contratar ou contratar as pessoas por PJ, querendo que você faça o seu microempreendedor individual e assim ele te contrata. Qual a ideia? Exatamente não pagar todos esses impostos que a gente vem comentando, né? Porque uma pessoa que é prestadora de serviço não tem FGTS, não tem férias, não tem 13º salário, não tem PIS, certo? Ou seja, tudo isso vai desonerar a folha dele, mas você perdeu todos os seus direitos, tá certo? Veja a expertise aí. Quem fez esse saque? Fica a parte retirada, aconteceu comigo. Sim, o saque, né? O saque do FGTS lá na época que foi liberado. Aí já consta lá, né? Que você sacou esse dinheiro. Mesmo assim, se você está com carteira assinada, quando o caso peça demissão, ele é considerado para fins de cálculo dos 40%, né? Quando você é demitido, na verdade, que quando você pede demissão, você não pode sacar o FGTS. Mas quando você é demitido, recebe 40% sobre o valor que está na sua conta. Ou seja, passei, essa pessoa que recebeu 1.500, passei 12 meses, passei um ano. Então, é 12 vezes 160. E é 40% sobre esse saldo que estava durante um ano, tá certo? Então, se a empresa lhe demitir, você tem o saldo do período mais 40%, que é a multa indenizatória por você ter sido demitido. E é por isso que muita gente não pede demissão da empresa, né? Porque diz, não vou pedir demissão, não, que eu vou perder os 40%. Eu não tenho paciência, não. Quando eu não estou agoniada, quando eu estava agoniada de uma empresa, não tinha 40% que me segurasse. Eu pedia demissão mesmo. O pessoal, não, Paulo, foi que houve? Eu disse, não quero mais vir. Tá bom, já era. Acabou-se. E a minha mãe que tem mania de dizer que eu sou uma das pessoas que mais, tipo assim, ela diz assim,
eu vou fazer entrevista de emprego, né? Quando eu ia fazer, ela disse assim, minha filha, você tá nervosa por quê? Eu disse, mãe, porque é uma entrevista de emprego, eu já fico nervosa. Mas tu não já fez quantas entrevistas de emprego? Eu disse, um monte, mas eu fico nervosa. Do mesmo jeito. Vamos ver, decidida. É decidida mesmo, porque se a gente deixar, o povo pisa na gente, esmaga a gente, e a gente vira nada. É claro que existe aquela situação, só você sabe aonde o sapato aperta, ou seja, só você sabe as contas que você tem que pagar. Uma das coisas muito importantes, gente, quando você se endivida muito, você se torna escravo, não só do trabalho, mas de onde você está, porque você fica assim, rapaz, e se eu pedir demissão? Eu não vou ter dinheiro para pagar essa conta. Aí tu se sente assim, tu tem que receber tudo que a empresa te obriga a fazer sem questionar, porque você sabe que está endividado. Então, veja que é um ciclo, tá? Se você se endividar, você acaba perdendo esse, vamos dizer assim, essa liberdade de dizer não e ir embora. Porque você vai pensar, caramba, tô devendo tanto, tem a fatura, tem o aluguel, tem isso, tem aquilo. Aí você não pede demissão, né? Então, eu entendo esse cenário, tá? Mas eu sempre tentei me organizar o máximo que eu podia. Então, não estou dizendo aqui que eu sou a mulher mega organizada, tá? Mas eu tento o máximo possível me organizar para não ficar dependente de empresa nenhuma. Então, no momento que eu me senti constrangida, que a pessoa vinha gritar comigo, que a pessoa vinha me humilhar, ou até mesmo sentir que manda em mim de uma forma de que a mais do que está sendo paga para fazer, aí eu peço para sair. Mas eu consigo fazer isso porque eu tenho uma certa reserva de emergência, que caso eu peça demissão e não consiga um emprego rápido, eu vou conseguir pagar as minhas contas, tá? E isso, gente, a gente só consegue com organização. Organização financeira, controle orçamentário, tá certo? Isso não é porque, porque às vezes a pessoa diz, não, ela recebe muito, ela consegue fazer isso. Não, não é isso. Se você não controla um tostão, você não vai controlar 1 milhão. Então, mesmo que você ganhe um tostão, mas se você tiver controle, você não vai ser escrava de uma empresa, porque você vai ter a palavra final. Eu fico ou não fico diante dessa humilhação, né? Diante dessa pessoa gritando comigo aqui. Eu já falo logo, olha, eu não estou ganhando para isso, não. Eu falo logo desse jeito. Ó, desculpa, mas não estou ganhando para isso, não. Escutar grito, não estou ganhando para isso, não. No instinto, a pessoa se coloca no lugar. E se eu vejo que a pessoa, de novo, repetiu, eu digo, não, tá aqui minha carteira, tchau. Né? Mas você só consegue fazer isso se você tiver um controle financeiro também. Porque as dívidas, meu filho, faz você, vamos dizer assim, aceitar tudo. Vamos ver o que a pessoa fala. Estou desempregada porque não aceitei a proposta, mas eu estou buscando novos conhecimentos e vou conseguir melhor. Com certeza, Angélica, com certeza mesmo. E eu digo, você está se qualificando, valorize, valorize-se também no mercado, né? E também, muito importante, a questão de estar ali vendo as vagas, colocando o currículo, LinkedIn, né? Colocando ali no LinkedIn também, que tem muitas vagas. Ter um perfil no LinkedIn bem organizado é muito importante, porque surgem muitas vagas. Pronto, vou ter que me ausentar agora. Gutenberg tá certo. Gutenberg, não sei nem que horas são. Deixa eu ver aqui que horas são. Estou falando demais ou são 8 horas? Então tá bom. É famoso engolir sapo. É. Vez ou outra a gente tem que passar por essas situações, né? E aí, por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente já está endividado e tem que engolir sapo mesmo, porque tem o que fazer, né? Estou endividada ali, tenho meu filho para sustentar, e aí vai em situações que faz você aceitar determinadas coisas. FGTS do aprendiz. Então, quem é aprendiz também tem FGTS, olha aí. Só quem não tem FGTS é estagiário. Estagiário não tem FGTS, porque estagiário é feito um termo de compromisso de estágio e ele recebe uma bolsa e não um salário. O aprendiz, ele é seletista, assinado a carteira como aprendiz, ele recebe um salário hora, tá certo? Então, ele recebe a hora do salário dele. Então, se ele trabalha 4 horas, ele vai receber a hora, né, do salário ali bem direitinho. E aí, FGTS, ele recebe 2% do salário, certo? Então, o FGTS, fundo de garantia dele é 2%. O empregador ele tem que pagar 2%. O seletista normal, 8%, e o aprendiz é 2%, tá certo?
Vamos ver aqui, César comentando, mas dessa forma, a não mancha a carteira da gente, ficando como muitas saídas de empresas, passando pouco tempo nas empresas. César, o que eu falo, manchar a carteira, muitas vezes é essa questão de que se a gente ficar a cada 3 meses saindo de empresa, é uma situação, tá certo? Então, a cada 3 meses, não fez nem 3 meses, 2 meses já estou saindo. Aí é uma coisa. O que eu estou falando não de uma constância, mas de situações esporádicas, tá certo? Então, eu tenho em uma empresa eu tenho 5 anos, aí na outra eu tenho 10 meses, na outra eu tenho 2 anos, aí tem mais uma eu ia fazer mais 10 meses também. Então, o que são cada uma dessas situações? Eu sei explicar exatamente o que foi cada situação, cada saída dessa. O que aconteceu? E teve uma empresa que eu saí, que foi 3 meses que eu passei apenas, que foi a Estônia, que eu fui assaltada num processo que eu estava fazendo de vendas, que era a Estônia, era uma empresa externa. Uma venda externa que eu estava fazendo, eu fui assaltada. E eu peguei e pedi demissão. A empresa, não, vamos aqui, você vai ficar acompanhando, sendo acompanhada com outras pessoas também. Eu disse, não, não vou mais ficar. Pedi demissão, 3 meses. Então, se eu vou para entrevista, né? Graças a Deus, hoje em dia eu trabalho de forma autônoma, então estou aqui com vocês de forma autônoma. Mas se eu for para uma entrevista e a pessoa me perguntar, por que você saiu dessa empresa? Eu vou contar exatamente o que aconteceu. Limpo, seco. O que aconteceu? Olha, eu fui assaltada nessa empresa, não deu para me ficar. Que essa daqui, o dono veio gritar comigo de forma muito arrogante diante a todos os funcionários. E na hora que ele fez isso, eu me calei, fui para o banheiro, chorei. Quando eu cheguei em casa, eu peguei minha carteira e no outro dia eu entreguei na mão dele a minha carteira pedindo demissão. Pronto. Há o que questionar sobre isso? Eu acredito que não. Então, é muito disso, sabe? De você ter o que argumentar em uma entrevista de emprego, você passar a situação. E aí você vai vendo, Ana Paula, você não ficou nessa empresa. Talvez era a empresa exatamente igual, que ia fazer a mesma coisa comigo, sair gritando comigo, sendo arrogante, e isso eu nem quero para minha vida. Né? Então, eu digo assim, menos uma empresa ruim para me ficar. Tá ok, César? Então, tem esses dois cenários. Aquela pessoa que fica pedindo todo tempo, vamos dizer assim, pedindo demissão mesmo, e sem justificativa plausível, que aí mancha a carteira, né? Porque você não tem o que argumentar com o entrevistador, com o entrevistador na situação, mas também tem as situações específicas que você já sabe exatamente o que dizer sobre, né? Aí são essas duas situações. Mariana comentando, atualmente trabalho como aprendiz na área de DP, aula subexplicativa, adquirindo bastante conhecimento sobre as atividades do setor. Maravilha, Mariana. E assim, se você trabalha como aprendiz, o que eu sempre falo, é um passo muito importante para que você seja contratada. A empresa que eu trabalhei 5 anos, essa empresa eu comecei como aprendiz no setor financeiro. Do setor financeiro, eu comecei a fazer como assistente, depois de assistente, eu passei para analista, e analista eu passei 2 anos ainda como gestora, né? Então, foram 5 anos nessa empresa. E eu pedi demissão por quê? Porque o irmão da dona veio gritar comigo. E no outro dia eu cheguei lá e pedi e dei a carteira para ele, tá certo? Então, veja, eu tive um crescimento nessa empresa gigante, entrei como aprendiz, então reconheço muito o valor do aprendizado. Patrícia, eu voltei. Que bom, Patrícia. Então, gente, César, só explicando essa questão. Sim, eu peço demissão e em uma entrevista, se for questionada, eu falo exatamente por que eu pedi demissão. Por quê? A empresa me contrata já sabendo. Não vou nem ser arrogante com essa menina, não, que ela pega o beco. Tá certo? É desse jeito. Gente, o seguro de acidente do trabalho, o que é, né? É uma contribuição paga pelas empresas para ajudar a cobrir as despesas da Previdência Social com benefícios decorrentes de acidente de trabalho. Então, lembra aí, se acontece um acidente de trabalho, eu vou entrar por onde? Pelo INSS. Inclusive, estou com um atestado médico de 20 dias. 15 dias você fica pela empresa e os outros 5 você já tem que dar entrada no INSS, né? Ou seja, o INSS ele é impactado com acidentes que ocorrem, com doenças do trabalho. E o que acontece? Então, o INSS ele cobra da empresa o seguro de acidente de trabalho, que é o SAT. E, Ana Paula, como é que a empresa paga esse seguro? É lá na guia do INSS.
Lá na guia do INSS vai ter a contribuição dos empregados, a contribuição do empregador, que a gente chama de contribuição patronal do INSS, e vai ter uma alíquotazinha, que é o seguro de acidente, que é o SAT, que é multiplicado pelo FAP, que é SAT versus FAP. E o que é isso? É o indicador de acidente daquela empresa. Vamos imaginar uma indústria X, ela tem muitos acidentes. Cada acidente tem que ter uma comunicação do acidente de trabalho, que a gente chama de CAT, comunicação de acidente do trabalho. Automaticamente o governo é comunicado que teve um acidente de trabalho. E isso vai onerar o SAT, que é o seguro de acidente do trabalho. Olha um monte de sigla, tá? O CAT é a comunicação do acidente de trabalho, e através da quantidade de CAT aberta, vai impactar no índice, que é do FAP, né? E automaticamente impacta também no seguro acidente de trabalho, tá certo? Porque quanto mais acidentes ocorrer, mais o INSS vai ter que pagar. Vai ter que pagar auxílio-doença, auxílio-acidente, e aí vai indo. Automaticamente o INSS cobra isso na guia, tá? Na guia, na GPS, não, na GFIP, né, que tem, vai estar lá exatamente esse seguro do acidente de trabalho. Tá certo, Andresa? Tá ok? Qualquer coisa a aula fica gravada. Então, gente, o SAT. O SAT é diferenciado, pois se trata de uma contribuição com natureza de tributo, pois a empresa paga uma contribuição no intuito de custear as possíveis despesas com acidente de trabalho ou doença ocupacional, que são ambos benefícios oferecidos pelo INSS. Normalmente, a alíquota cobrada varia entre 1% e 3%. Porém, para cada empresa, oferece um risco maior à saúde do funcionário, seja risco biológico, risco químico ou físico. A variação ocorre da seguinte maneira: para grande parte da empresa, 6%, 9% ou 12%. Para cooperativas de trabalho, 5%, 7% ou 9% sobre nota fiscal ou fatura de prestação de serviço. Tá certo? E aqui tem os riscos, né? Os níveis. Risco baixo, risco médio e risco alto. Como é que ocorre, Ana Paula? Risco baixo, leve risco, 1% da FAP, tá? Então, eu pego o FAP versus SAT e vai me dar aqui 1% sobre a quantidade o valor da folha de pagamento, tá certo? Dos funcionários. Grau médio, então, 2%. E grau grave, 3%. Veja que quanto mais perigoso é o tipo de trabalho, mais a porcentagem vai ser maior no seguro de acidente do trabalho. Tá certo? Vamos ver aqui o que o Pedro comentou. Então, todo mês a gente ganharia uma parte do dinheiro para custear as despesas com o acidente. E as empresas que pagam quinzenalmente, eu receberia metade, uma parte, e a outra na outra metade pronta. Porque, assim, quando ocorre um acidente, você vai entrar, e aí passa um período, você entra pelo INSS. Então, ocorreu um acidente, você recebeu, vamos dizer assim, 3 meses de afastamento. Automaticamente a empresa não vai mais te pagar. Ela vai pedir que você mande o laudo para o INSS, e você vai passar a receber pelo INSS. Então, tu recebe tudo de uma vez só, mas pelo INSS. Lá na empresa, a tua folha ela vai vir lançada zerada, porque você está afastado do trabalho e está pelo INSS, tá certo? Então, se acontecesse uma situação específica, seja uma doença do trabalho, um acidente do trabalho, tu é afastado da empresa e fica recebendo pelo INSS, tá certo? É desse jeito. Não, você não fica mais recebendo pela empresa, então não iria receber quinzenalmente. Você iria receber o seu dinheiro uma vez no mês e pelo INSS. Show? E aí, falando sobre contribuição sindical. A contribuição sindical, né, depois da reforma trabalhista, teve o fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Então, isso impactou diretamente lá nos sindicatos. Muitos sindicatos fecharam,
né? E aí fala assim, ó, contribuição sindical despenca depois da reforma trabalhista. É claro, se eu não sou obrigada mais a contribuir. Antes, eu não via um sindicato atuante. O que é que eu faço? Eu digo, não, não quero contribuir. Agora, se o meu sindicato é atuante, é claro que eu pego, eu digo, não, poxa, então eu vou contribuir para esse sindicato, é tão atuante ele, certo? Então, tem esses dois lados. Se o seu sindicato é atuante, que se briga por você, se você vê benefícios, vale a pena manter. Agora, se você nunca nem ouviu falar do seu sindicato, o sindicato não ajuda as porcentagens de aumento do salário, não muda em nada, não faz nada por você, por que tu vai ficar pagando um sindicato desse? Pode falar. Opa, não, acho que abriu sem querer. Então, gente, a questão do sindicato é muito disso. Ah, Ricardo, tão tranquilo. Qualquer coisa a aula vai ficar gravada, tá certo? Mas agradeço aí. Vou já já mandar o link da frequência, tá certo? Vou só entrar aqui no nosso papo aqui mesmo. Então, gente, falamos sobre o sindicato, falamos sobre toda essa parte, concluímos de fato tudo. E aí vamos entrar na parte da aula de hoje. Eu sempre vai ficar um pedacinho da aula para outro dia, impressionante. Gente, hoje a gente começa a falar sobre a questão do legislação societária e tributação, legislação societária. E aqui a gente vai entender com essa imagem um pouquinho mais das tributações e das questões de empresariais, tá? Existem as empresas que são individuais, e aí eu já chamo a atenção para uma mudança aqui nessa imagem, que eu acabei nem notando, que senão eu tinha atualizado. Ó, empresa individual significa dizer que é uma única pessoa que é dona dessa empresa. Pode ser o microempreendedor individual, que é o MEI. Qual é a forma de tributação dele? Ó? Pelo CIMEI, que é o Simples Nacional, só que para o MEI. Então, a gente chama de CIMEI, tá certo? O CIMEI, ele pode faturar no ano até 81 mil. E tem uma ressalva de até 20%, que significa dizer, faturei 81 mil, Ana Paula, vixe, é agora. Não, até 20% desse valor de 81 mil, tá tranquilo. Né? Você só vai pagar um DAS da diferença, mas não vai perder a sua forma de tributação. Mas se eu passar disso, aí tu passa a ser, ó, ME, que é uma microempresa. Quem é que é ME? Normalmente pode faturar até 360 mil ao ano, e é o EI, que é empresário individual. Eireli, ela foi extinta. Hoje em dia, o que é que tem? Tem a SLU, que significa dizer que é uma sociedade de uma única pessoa, tá certo? Mais ou menos isso. Mas também pode ser também uma empresa de pequeno porte. Empresa de pequeno porte fatura até 360 mil a 4,8 milhões ao ano. Então, se eu faturo até 4,8 milhões ao ano, eu ainda posso ser considerado uma empresa de pequeno porte, tá certo? Então, vejam que até esse lado aqui, ó, são pessoas que são donas de empresa. Então, uma pessoa é dona da empresa. Passando para esse lado azulzinho mais claro, aí já chega em uma outra segmentação. Vamos dizer quando várias pessoas, amigos, se juntam para abrir uma empresa. A gente já começa a dizer que é uma sociedade limitada, tá? Várias pessoas juntas abriram uma empresa, sociedade limitada, que é a LTDA. Essa LTDA, ela pode ser tanto do tamanho, né, ME, EPP, como pode ser lucro presumido ou lucro real. Lucro presumido, até 78 milhões. Lucro real maior do que 78 milhões, é obrigatório ser lucro real. Certo? Então, daí surgem as SAs. O que é SA? É uma empresa de capital aberto ou de capital fechado. A gente chama SA de sociedade anônima. Exemplos de SA de capital aberto, Ana Paula, Nubank, que são empresas que têm ações na Bolsa de Valores. Né? Então, você tem Nubank, Americanas,
todas essas empresas que têm ações na Bolsa de Valores, Banco Itaú, e aí vai, muitas empresas, né, que têm aí capital aberto, ou seja, têm as ações na Bolsa de Valores, elas são empresas chamadas SA. Automaticamente as SAs, ela tem que ter o quê? Lucro real ou lucro presumido, tá certo? Deixa eu ver aqui, qual é o tipo de empresa que o contador pode ser? O contador vai depender do faturamento dele, mas se for só ele pode ser um EI ou um SLU, tá certo? Agora, se ele for fazer assim com os amigos dele, um escritório de contabilidade, né? Então, eu me juntei com os meus amigos de faculdade e criei um escritório de contabilidade. Então, eu posso ter uma LTDA, uma sociedade. Junto com os meus amigos, eu fiz uma sociedade, tá certo? Deixa eu ver aqui se tinha outra pergunta também maior. Vamos ver. Mais uma dúvida, o Pedro trazendo, né? Uma vez meu professor falou que precisa ser uma sequência para começar a pagar. Por exemplo, esse ano de 2023 eu fiz 81, mas eu só conseguiria ser considerado MEI de verdade se no ano de 2024 eu fizer 81 mil também. Aí eu começaria a passar a pagar isso. É verdade? Peraí. Esse ano de 2023 eu fiz 81 mil, mas eu só conseguiria ser considerado MEI de verdade. Não, assim, o MEI, para ser MEI mesmo, empreendedor individual, assim que tu faz, porque o MEI, ele é a parte mais fácil de ser de abrir uma empresa. Tu entra no site, fez tua empresa. Obrigatoriamente, não precisa chegar até 81 mil. Então, Ana Paula, nesse mês eu faturei R$ 250. E ponto. Do ano todo foi R$ 250 que eu fiz. Tu é MEI. Tu não pode ultrapassar 81 mil, tá? Então, assim, MEI é até 81 mil. Não obrigatoriamente tu precisa faturar 81 mil, certo? Agora, o que tu não pode fazer é ultrapassar esse valor. Tanto é que está aí tramitando em legislação para tentar aumentar para 144 mil no ano que vem, certo? Para ver se aumenta aí a possibilidade de faturamento, ou então até mesmo passar um período, a pessoa, tipo assim, ultrapassei 81 mil. Só que aí, ano que vem, eu acho até que deve ser isso que o teu professor está falando. Nesse ano, eu ultrapassei 81 mil. Aí, no ano que vem, eu ultrapassei 81 mil. Se for até 20%, tu só vai pagar o DAS, que é a multa, né? Por você ter ultrapassado. Mas se você ultrapassar mais do que 20%, tu perde o teu CMEI, tá certo? Então, um ano eu ultrapassei quase 20%, ok. No outro ano eu ultrapassei quase 20%, ok. Não pode ultrapassar mais do que 20%, que aí tu vai perder o teu CMEI, tá certo? Aí tu começa a pagar o MEI, não o ME, né? Que é o Simples Nacional Normal. E aí, o Simples Nacional Normal, ele é por faturamento. É por isso que as pessoas não querem perder o CMEI. Porque o CMEI é um valor fixo, a gente até vai ver aqui. Outro ponto. Então, ficamos entendidos aqui, ó. De forma individual, eu posso ser um MEI, um EI ou um SLU, tá? A Ileria, ela foi extinta. Sociedade em si, ou seja, com várias pessoas, eu posso ser LTDA ou SA, Sociedade Anônima. Isso para as empresas societárias, né? Não estou falando aqui porque tem em outras empresas, né? São as OCIPs, ONGs, cooperativas, não estou entrando nesse ponto, tá? Estou entrando só nas empresas gerais mesmo. E aqui, né, são os tipos empresariais e embaixo os tipos tributários. Então, eu posso ser do Simples Nacional ou pelo lucro presumido ou lucro real. São esses três tipos de tributações que a empresa pode, o regime tributário que a gente chama, né? Então, quando a pessoa pergunta assim, qual o regime tributário da sua empresa? É Simples Nacional? É lucro presumido ou lucro real? O Simples Nacional a gente entende que é uma única guia para os impostos. O lucro presumido, existe uma tabela de presunção do seu lucro, ou seja, o governo ele presume que você vai ganhar tal valor e em cima disso você calcula os seus impostos.
ou o lucro real, que é exatamente cada valorzinho que sai da sua conta, você tem que comprovar para poder contribuir a questão de contribuição tributária, tá certo? Vamos entender mais nos próximos slides aqui. Mas falando um pouquinho do Simples Nacional, né? O que é esse Simples Nacional e quando é que ocorre isso? Vou passar já a frequência. O Simples Nacional existe a apuração e o recolhimento de algum tributo de competência da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, é realizado de uma forma unificada e favorecida. Então, é por isso que as empresas querem ficar dentro do Simples Nacional. E aí, voltando aqui, quais empresas, Ana Paula? Essas daqui, ó, que faturam pelo CIMEI até 81 mil, e pelo Simples Nacional, eu tenho um ME e a EPP, tá certo? Esse tipo de empresa pode faturar aqui pelo Simples Nacional ainda. Aí, voltando aqui. Alíquota diferenciada e carga tributária reduzida para as IMEs e EPPs. Recolhimento simplificado mediante um documento único de arrecadação. Então, a ideia do Simples Nacional é exatamente isso, simplificar o recolhimento em um único documento, tá certo? Gente, eu vou dar uma paradinha aqui para pegar o link da frequência de vocês, que a gente já está... Que horas são? Já são exatamente 8h40. Só um minutinho. E aí, depois a gente volta aqui nessa questão do Simples Nacional. Deixa eu dar um stop no compartilhamento. Tá aqui. Google Forms. Então, o que é interessante a gente perceber, né? Que para cada tipo de empresa existe um tipo de tributação também. E aí, dependendo da empresa, do porte da empresa, do tipo do regime tributário, é isso que tem que entender como é que vai ser a contribuição dela, né, de forma tributária. Situação. Aqui. Docs. Pronto. Gente, vou ver aqui a frequência. Show de bola. Vou compartilhar aqui com vocês pela mensagem. Show. Acabei de enviar aqui o link da frequência para vocês. Também vou botar aqui nos grupos. Aqui nos grupos também. Link. Frequência. Pronto, estou botando aqui também nos grupos, no primeiro grupo. No segundo grupo. Terceiro. Quarto e no quinto grupo. Show de bola. Botei aqui nos 5 grupos, tá certo? O link da presença. E voltando aqui. Então, turminha, o que a gente veio falando até agora? A gente deu uma passada pela aula passada, que era a questão trabalhista, previdenciária. Entramos na questão societária, entendendo que existem portes diferentes de empresa e faturamentos diferentes de empresas. Em cima desse porte e faturamento, vai ter um impacto na tributação, né?
E a gente diz muito que isso faz parte do planejamento tributário de determinada empresa. Então, quando a empresa vai iniciar o ano, ela tem um período para decidir qual é o tipo tributário, né, o regime tributário que ela vai seguir. Exemplo, eu fico no regime tributário lucro presumido ou lucro real? Isso pode ser uma decisão que a empresa possa fazer no final do ano. E quem é que auxilia isso nela, né? Quem é que vai auxiliar essa decisão? É exatamente o contador. O contador ele vai auxiliar a essa decisão. Ele vai indicar qual é o melhor tipo, né, qual é a melhor decisão para a empresa. Se é o regime tributário, lucro líquido, lucro real, ou até mesmo ir para o Simples Nacional, ou criar um novo CNPJ para poder entrar no Simples Nacional. Enfim, tem N, vamos dizer assim, estratégias para essa questão tributária. Você diminuir o valor tributário sem estar sonegando fiscalmente, porque sonegação fiscal é crime, mas um planejamento tributário não. Então, eu fazer um bom planejamento tributário pode impactar diretamente nos impostos que eu estou pagando, tá certo? Normalmente, o que a empresa espera é que o contador tenha essa habilidade de ajudar ela nessas decisões, tá certo? E é claro, gente, lembrando que o contador é, é aquela pessoa que deve ter esses conhecimentos para auxiliar os seus clientes, tá certo? Essa é a ideia. Se você futuramente quer ser um contador, se você já é um contador e está aqui só se atualizando, então você sabe disso, que é importantíssimo essa tomada de decisão estratégica para as empresas. O tipo de regime tributário vai impactar diretamente, tá certo? Na tomada de decisão daquela empresa, se ela vai querer ser regime lucro líquido, regime lucro real ou simplesmente do Simples Nacional, tá certo? Também tem o regime tributário que é chamado é, lucro arbitrado. Mas o que é o lucro arbitrado? Misericórdia, como é que eu não falo? É quando ocorre de não ter uma forma de tributar aquela empresa. Tipo, chegou uma fiscalização e foi identificado que aqueles relatórios, todos aqueles dados, eles são inconclusivos. Ou seja, houve alguma coisa errada, enfim, a Receita Federal não consegue detectar se de fato aquilo dali foi o que foi faturado pela empresa. Então, o que é que ela faz? Ela chega e fala: nesse ano você vai ter um lucro arbitrado em tanto. Então, é numa situação de fiscalização ou em uma situação em que não dá para se comprovar de fato o quanto aquela empresa ganhou e o quanto ela deveria tributar, tá? Então, isso aqui, essa questão do lucro arbitrado é só uma situação bem específica, não é exceção. Mas, no geral, os tipos de regime tributário são esses três: Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Então, se você ficou com curiosidade, dá uma pesquisada, dá uma lida. Não confie só no que a professora fala, a professora também erra, né? Aquelas situações em que a gente tem que ir atrás do conhecimento. O conhecimento é poder. E vá atrás. Gente, só para a gente concluir aqui, eu vou voltar ao slide, que já estamos na nossa reta final da aula. Então, para a gente concluir aqui, vamos voltar aqui. Então, vimos que o Simples Nacional é o recolhimento simplificado, mediante um único documento de arrecadação, que é o DAS, tá certo? Então, quais são os impostos que tem nesse DAS, Ana Paula? Tem aqui o imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social, né, que tem o CSLL, o PIS, PASEP, COFINS, né? CPP, que aqui seria contribuição patronal, ISS, e ICMS, o IPI, tá? Tudo isso está em uma única guia. Quais são os impostos que não estão contidos? INSS, FGTS, né? Na verdade, não é nem imposto, quais são os tributos, né? Porque aqui, ó, INSS, FGTS, o IR no quê? Imposto sobre aplicação financeira e ganho de capital.
Esse R aqui não vai estar aqui, tá? IRF, que é Imposto de Renda da Pessoa, é retido na fonte, tá certo? Não vai estar. O imposto de importação e o imposto de exportação, o ITR e o IOF. Esses impostos aqui, eles não vêm junto com o Simples Nacional. Então, todos esses aqui, eles vão estar em uma única guia, mas ainda assim, caso você tenha no caso do MEI, o MEI pode ter até um funcionário. Então, eu sou MEI e tenho um funcionário contratado. Eu vou pagar a guia do INS do DAS, mais a guia de INSS e FGTS, tá certo? Porque elas não vêm dentro do DAS, tá? Do Simples Nacional, principalmente a guia do funcionário, certo? Então, só para a gente entender essa contribuição do INSS e do FGTS, eu vou ter uma guia à parte em referente à questão do funcionário. E aqui, ó, os tributos no Brasil incidem sobre o quê? Sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre o consumo, encargos sociais, sobre a folha de pagamento, tá? Então, quando a gente fala de impostos no Brasil, a gente fala sobre isso. Sobre o patrimônio, então, se eu tenho um carro, eu pago o quê? O IPVA. Se eu tenho uma casa, eu pago o IPTU, dentre outros impostos, né? Então, se eu tenho um patrimônio, eu vou pagar o imposto. A renda. Se eu tenho uma renda grande, eu vou pagar imposto de renda, né? E aí pode cair exatamente esses tipos de renda, esses tipos de contribuições aqui. No consumo, comprei algo, vou lá na nota fiscal, tem o quê? Pode ter qualquer um desses impostos aqui. E sobre a minha folha de pagamento, recebi meu salário, o que é que vem? Pode cair qualquer uma dessas coisas. Pago o salário, o que é que eu posso pagar? Qualquer uma dessas coisas, tá certo? Então, a gente conclui a aula de hoje vendo que no Brasil tem uma carga tributária grande, tá certo? Ah, não posso. João Vitor está aqui hoje ou não? Que eu queria tirar a dúvida dele sobre o IVA. Acho que não, acho que ele não está aqui hoje, não. Então, próxima aula, deixa para a próxima aula, deixa eu ver aqui, João Vitor, tá não. Próxima aula, então, vou tirar a dúvida dele sobre o IVA, que recai exatamente nessa questão tributária. A gente vai ver o que é o IVA, que o João Vitor tinha perguntado em uma das aulas, tá certo? Gente, eu vou pedir a vocês, então, que a gente possa ligar a câmera rapidinho para a gente tirar aquela nossa fotinha e encerrar a aula. Deixa eu botar aqui. Quem puder. Tudo bem, Patrícia? Sebastião, tudo bem? Simone, olá. Carlos também. Carlos. A Angélica e a bebezinha dela. Princesa linda. Evandra, tudo bem? Para Diana. Olha aí, vou tirando aqui, aproveitar, tirar foto. Um minuto. Pronto, tirar foto. A princesinha saiu na hora da foto. Deixa eu tirar aqui. Salvei, salvar. Aqui, salvei aqui. Deixa eu tirar aqui mais uma outra. Opa, povo lindo. Show, a Ana Lopes ali. A Simone, não sei se ela conseguiu assistir a aula toda, porque nessa deitadinha desse jeito aí eu ia acabar era dormindo. A Deise ali. Deixa eu tirar aqui do outro lado também. Lá. Show de bola. Salvei aqui. Turma, muito obrigada por estar presente, por não me deixar sozinho, por tirar dúvida, por participar, tá certo? Muito obrigada mesmo. Espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho mais com vocês e até a próxima aula, tá certo? Qualquer dúvida, mandem mensagem aí no WhatsApp. Se eu demorar, mil perdões, mas logo, logo eu respondo. Beijão. Tchau, tchau. Bom descanso a todos. Davidson também, David, né? Tirar aqui, tantos. Tchau, tchau. Salvando aqui. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.